Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje iremos falar sobre as forças da natureza. A primeira aula que eu falarei individualmente de uma das forças da natureza, que é o vulcanismo, que nos últimos dias tomou conta dos noticiários da televisão em função da entrada em erupção do vulcão Cumbre de Vieja, na ilha ou no arquipélago das Canárias, mais precisamente na ilha de La Palma. Também o vulcão Kilauea, que entrou nos últimos dias em erupção no arquipélago do Havaí. O vulcão Etna, que está em erupção há vários meses e que teve uma erupção violenta dias atrás, e outros vulcões que estão entrando em atividade ou entraram em atividade esse ano e chamaram a atenção da comunidade científica internacional. Lembrando que a Terra possui cerca de 1.500 vulcões ativos e vamos estudar o porquê da existência do vulcanismo, onde é comum a ocorrência do vulcanismo, enfim. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro de hoje. Vamos lá. Aqui nós temos duas imagens. O vulcão Cumbre de Vieja, que entrou em erupção na ilha de La Palma há 2 semanas, hoje completa 2 semanas. Hoje são 3 de outubro de 2021, então temos 2 semanas de atividade vulcânica no Cumbre de Vieja, e nós temos aqui o vulcão Etna, que entrou em erupção esse ano e é considerado um dos vulcões mais ativos do mundo. Essas imagens ilustrativas para enriquecer o nosso encontro de hoje. Vamos lá. Vulcanismo em áreas de limites divergentes de placas tectônicas. Moçada, placas tectônicas são partes da crosta terrestre que se movimentam alguns centímetros por ano, em diferentes sentidos, ou seja, direções. E o que faz com que essas placas tectônicas se movimentem é justamente as violentas pressões que o magma exerce na crosta terrestre. Em alguns pontos, essas pressões são muito grandes e permitem a ruptura da crosta terrestre. Na medida em que a crosta se rompe, e esse rompimento atinge uma grande extensão de milhares de quilômetros, por exemplo, você vai ter esse fluxo do material magmático, lembrando que o magma se encontra abaixo da crosta terrestre, na zona de contato da litosfera, ou crosta terrestre com a astenosfera, que é a camada superior do manto. Então, esse magma, exercendo uma violenta pressão, ele conseguirá romper a crosta terrestre numa extensão muito grande, empurrando as placas tectônicas em direções opostas. Reparem que a placa A está sendo deslocada para a esquerda e a placa B está sendo deslocada para a direita. E dessa forma, nós temos o fluxo do material magmático que, levado pelas correntes ascendentes, vai emergir
na superfície da crosta terrestre. Lembrando que o magma, quando aflora na superfície da crosta terrestre, ele passa a se chamar lava. Então, a lava nada mais é do que o fluxo do material magmático que emergiu e está sendo lançado na superfície do planeta. Durante uma erupção vulcânica, também nós temos o lançamento das plumas vulcânicas, que na verdade são constituídas por gases e cinzas, representados aqui por essas nuvens escuras. Então, vulcões, quando estão em atividade, lançam uma grande quantidade de gases e cinzas na atmosfera e ainda lançam até mesmo pedras de fogo, que geologicamente são chamadas de lápide, pequenas pedras de fogo que são lançadas dezenas de metros de altura e, dependendo logicamente da força da erupção vulcânica, essas pedras de fogo podem ser arremessadas a centenas de metros de altura. Então, aqui nós temos um exemplo de vulcanismo que se forma em nosso planeta nos limites divergentes das placas tectônicas. Esta outra imagem que eu vou mostrar a vocês tem por objetivo identificar uma área de divergência de placas tectônicas que se chama a dorsal do Atlântico. Essa faixa escura, que é uma cadeia de montanhas submarinas, formada justamente numa zona de limite divergente de placas tectônicas, onde nós temos, em função das violentas pressões do magma, a separação da placa africana, da placa sul-americana, que viajam em sentidos opostos, e aqui em cima nós temos a placa da América do Norte se afastando também da placa euroasiática. Então, essa cadeia de montanhas, chamada dorsal do Atlântico, é a maior cadeia de montanhas existente no planeta. Os pontos mais elevados dessa cadeia de montanhas submarinas formam as ilhas oceânicas. E aqui nós temos o arquipélago da Islândia, que é um arquipélago vulcânico, onde ali se encontram dezenas de vulcões ativos, representando essa área de vulcanismo ativo no limite divergente de placas tectônicas. O vulcão Cumbre de Vieja, ele está localizado aqui, ó, nesse ponto onde eu estou assinalando com o dedo. Ele não está no centro da dorsal, mas está numa ruptura da crosta, por onde o material magmático flui de vez em quando, como está acontecendo agora, que aliás é uma erupção que eu estou acompanhando diariamente. Aqui nós temos um outro tipo de processo de formação de vulcões. Nesse caso aqui, nós temos o vulcanismo presente numa área de convergência de placas tectônicas. Aqui nós temos a placa A, aqui nós temos a placa B. A placa de maior densidade, nesse caso, é a placa A. Quando duas placas tectônicas viajando em sentido contrário se encontram, você vai ter a placa de maior densidade descendo nesse movimento que eu estou fazendo com os braços, lentamente. E a placa de menor densidade, ela vai sobrepor a placa de maior densidade. Aqui nós vamos ter a formação de cadeias de montanhas, que nós chamamos de dobramentos modernos. E aqui embaixo você vai ter a chamada zona de subducção, onde a placa A estará lentamente mergulhando na astenosfera,
E em função da elevação da temperatura sobre as rochas que compõem essa placa, ela vai se fundir. A fusão da placa ou de parte dessa placa vai fazer com que haja maior quantidade de magma. E o aumento dessa quantidade de magma vai contribuir para a elevação da pressão que o magma vai exercer na crosta terrestre. Então, como normalmente nas áreas de dobramentos modernos nós temos rochas sedimentares que são menos resistentes a pressões, essas rochas irão sofrer fissuras e por essas fissuras o material magmático irá fluir em direção à superfície, dando origem a vulcões. Então, é muito comum nas áreas de dobramentos modernos nós encontrarmos vulcões ativos, como por exemplo na Cordilheira dos Andes, que é uma região que apresenta uma grande quantidade de vulcões ativos. Também nós encontramos vulcões ativos nas cadeias de montanhas da América do Norte. Então, isso se deve a esse processo, que é um dos processos que resultam na formação dos vulcões. Aqui para melhor elucidar essa questão, eu estou mostrando o círculo de fogo ou o anel de fogo, ou o anel do fogo, como queiram chamar, do Oceano Pacífico. Essas faixas vermelhas indicam as zonas vulcânicas ativas encontradas no chamado anel do fogo, anel de fogo, ou círculo de fogo, ou círculo do fogo do Oceano Pacífico. Dos cerca de 1.500 vulcões ativos existentes no planeta, em sua grande maioria, esses vulcões estão nessa área, que é justamente onde nós temos diversos limites convergentes de placas tectônicas. Aqui nós temos vulcanismo fora dos limites das placas tectônicas. Então, existem vulcões ativos também em alguns pontos localizados nas porções centrais das placas tectônicas. A que se deve a presença desses vulcões ativos em porções centrais das placas tectônicas? Ora, a explicação geológica dada ao fenômeno está aqui elucidada. Nós temos em alguns pontos abaixo da crosta terrestre as chamadas correntes de convecção do magma, que também são denominadas hotspot, ou seja, pontos quentes. Então, nessas correntes de convecção do magma, em alguns pontos nós teremos a ruptura da crosta. Naqueles pontos de menor resistência das rochas, teremos a ruptura da crosta, permitindo que o material magmático aflore na superfície. Através desse processo, nós tivemos a formação do arquipélago do Havaí e alguns outros arquipélagos do mundo. Então, o vulcanismo, ele também é ativo ou pode estar presente nas porções centrais das placas tectônicas. Para isso acontecer, é necessário que haja um hotspot, ou seja, um ponto quente, onde as correntes de convecção do magma, em função da violenta pressão que exercem na crosta terrestre, conseguem romper essa crosta, permitindo que o material magmático aflore na superfície. Dessa forma, explicamos a existência do arquipélago do Havaí, que é um arquipélago de origem vulcânica localizado fora dos limites das placas tectônicas. Aqui nós temos um esquema, inclusive, para mostrar a vocês
Como as placas tectônicas, elas se movimentam, então, alguns centímetros por ano, com o passar de milhões de anos, o que você vai observar? A formação de várias ilhas. Aqui nós temos o arquipélago do Havaí e o conjunto de ilhas que compõem o arquipélago do Havaí. Então, na medida em que essa crosta ela vai se deslocando lentamente, o posicionamento, né, da crosta sobre o hotspot vai mudando. Então, o que aconteceu? No transcurso de milhões e milhões de anos, né, o vulcanismo ele foi surgindo em vários pontos, dando origem a esse conjunto de ilhas vulcânicas. Quanto mais distante, né, essas ilhas vão ficando do hotspot, menor será a probabilidade dos vulcões que lá existem voltar a entrar em atividade. Ou seja, então, aquelas ilhas mais afastadas do hotspot já não manifestam o vulcanismo. Apenas aquelas ilhas que estão sobre o hotspot que ainda possuem vulcões ativos. O Kilauea, no arquipélago do Havaí, é um dos vulcões mais ativos do mundo. E o arquipélago é composto por outros vulcões ativos. Aqui nós temos a formação de um geyser. O geyser, acredito que todos vocês já tenham visto, é um esguicho de água fervendo e vapor que ocorre de tempos em tempos em regiões que possuem fontes hidrotermais com temperaturas muito elevadas. E essas fontes hidrotermais estão presentes aonde? Exatamente nas regiões vulcânicas ativas do planeta. Então, nessas áreas que temos a formação dos geysers, você pode até cronometrar. Tem geyser, por exemplo, que entra em erupção de meia hora. Então, você pode marcar que é praticamente, né, no tempo determinado que ele entra em erupção. Por que se forma o geyser? Ora, a temperatura da água no interior da crosta, ela vai subindo e isso faz com que a pressão também aumente. Então, a pressão nessas fontes hidrotermais fará com que, de tempos em tempos, ocorra esse esguicho de água fervendo ou fervente e vapor d'água na superfície. Aqui vocês podem ver, e nesse geyser existe aqui uma estrutura rochosa que é composta pelos minerais que vêm juntamente com a água, que ao se evaporar vão se acumulando na superfície. Existem em vários pontos do mundo a presença de geyser. Aqui nós temos alguns materiais que os vulcões expelem quando entram em atividade. Aqui nós temos o chamado fluxo piroclástico. O fluxo piroclástico nada mais é do que essa nuvem de cinzas misturada com rochas, lava, lama, pedras que descem à encosta de um vulcão quando este entra em atividade. Nem todos os vulcões eles vão gerar um fluxo piroclástico dessa natureza. Agora, existem muitos vulcões na Terra que geram esse tipo de fluxo piroclástico. Então, essas cinzas que chegam a temperaturas de centenas de graus, a 700, 800 graus, as pedras, os gases incandescentes, que também chegam a essa temperatura de 700, 800 graus, destroem tudo que encontram pelo caminho. E aqui nós temos a pluma vulcânica. Essa pluma vulcânica é composta por gases, incluindo aí o vapor d'água, e cinzas. Normalmente a pluma vulcânica, assim como o fluxo piroclástico, se formam quando um vulcão gera explosões. Existem vulcões que explodem. Então aqui vocês podem ver uma gigantesca nuvem de cinzas vulcânicas
que estão alcançando vários quilômetros de altura, tem cinzas vulcânicas, gases vulcânicos, que chegam a alcançar cerca de 30 quilômetros de altura. Enfim. Aqui nós temos o lápile. O lápile é o nome que se dá àquelas bolas ou pedras de fogo que o vulcão, quando em atividade, expele na superfície. Então, essas pedras podem ser lançadas a dezenas, às vezes até centenas de metros de altura, dependendo da pressão e até mesmo da explosão que ocorra ali durante a erupção. Então, essas pedras de fogo nós chamamos de lápile. E aqui nós temos a lava vulcânica, que é o nome que se dá ao magma quando este atinge a superfície da Terra. Moçada, os vulcões, ou regiões vulcânicas, melhor dizendo, podem ser exploradas economicamente. Então, por exemplo, tem regiões vulcânicas do mundo que as fontes hidrotermais são utilizadas, né, para atrair turistas. Tem pousadas, hotéis, né? Dizem, inclusive, que determinados tipos de lamas, que essa água quente de origem vulcânica faz bem para determinados problemas de saúde. Enfim, aqui no Brasil mesmo, que não tem vulcão ativo, mas ainda existem fontes hidrotermais remanescentes das áreas vulcânicas antigas que existiam no país, recebem muitos turistas. As fontes hidrotermais, dependendo da temperatura, também podem ser utilizadas para a geração de energia geotérmica. Países como Estados Unidos, Islândia, Japão, por exemplo, utilizam suas regiões vulcânicas ativas para gerar energia elétrica. O vulcanismo também, ele pode ser explorado pelo turismo, por exemplo, onde há geyser, onde há vulcões famosos, você tem toda uma infraestrutura turística montada que foi construída para receber um grande volume de turistas, gerando uma boa fonte de receita. E há de se destacar ainda que as cinzas vulcânicas e os solos vulcânicos formados a partir, por exemplo, da decomposição do basalto, que nós chamamos aqui no Brasil de terra roxa, geram solos de extrema fertilidade. Aqui no Brasil nós temos a terra roxa e a terra poenta. A terra poenta é um solo formado por cinzas vulcânicas, encontrado, por exemplo, no sul de Minas Gerais. A terra roxa é encontrado no norte do Paraná, sul de São Paulo, oeste de São Paulo, sul de Minas, em outros pontos do território brasileiro. Então, o vulcanismo, ele também gera recursos econômicos. Regiões vulcânicas ofertam também, em determinados casos, minerais que podem e são utilizados pela indústria, como, por exemplo, o próprio enxofre, produto utilizado na indústria química. Mas também os vulcões, além de causarem prejuízos, como, por exemplo, a recente erupção do Cumbre Vieja, lá na ilha de La Palma, que já destruiu aproximadamente 1000 edificações, desabrigando milhares de pessoas. Além disso, né, a destruição de campos de cultivo, enfim, dependendo da erupção, pode gerar uma catástrofe muito grande, como aconteceu, por exemplo, no final do século XIX, com o vulcão Krakatoa, localizado lá na Indonésia, cuja erupção causou a morte de milhares de pessoas vítimas da explosão vulcânica, como ocorreu também no passado com a cidade de Pompeia, quando a erupção do Vesúvio, que é um dos vulcões existentes na Itália, praticamente soterrou a cidade de Pompeia, matando a população, se não inteira, quase inteira daquela cidade. Pelos relatos, inclusive, boa parte da população teria morrido em função dessa erupção. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquele like, se inscrevam no canal. Se tiver dúvida, pergunte lá nos comentários, que eu terei o máximo prazer de atendê-los. Valeu, moçada! Um forte abraço para vocês, um beijão no coração de cada um.
Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!